Primeiro aqui fazer uma constatação de que de fato hoje existe uma consternação geral no país, né? O Brasil hoje amanheceu quase que em estado de catarse. Um homem que disse que era preciso arrumar alguém para carregar 500 mil reais em dinheiro, que se preciso fosse essa pessoa, teria que ser morta. O homem que liga para o ministro do STF, no caso Gilmar Mendes, e pede para o ministro do STF intervir na votação de um projeto numa comissão do Senado. O homem que zombou do Poder Judiciário brasileiro, que disse que entrou com uma ação na Justiça para criar uns problemas, para atrapalhar. Não era importante a ação, a ideia era atrapalhar. O homem que foi pego falando ao telefone, num linguajar pior até mais chulo do que o Fernandinho Beiramar. Esse homem entrou hoje nas portas do fundo do Senado da República. Ele adentrou a uma instituição que eu acho, inclusive, que não cabe em nosso país. Porque o Brasil não é uma união de estados federados, nunca foi. Os estados do nosso país não têm autonomia legislativa, não fazem parte do processo de pesos e contrapresos, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Os estados federados no Brasil não fazem parte do processo de controle do poder, inovação, inclusive, do ponto de vista institucional. O Senado, entre nós, na verdade, é uma grande excrescência. Sempre foi. É um reduto de coronéis políticos. E vai chegar um dia que as futuras gerações vão pôr um fim nessa farsa. O Brasil, ou nós damos autonomia para os estados, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que o Estado pode avançar na legislação de drogas, avançar na legislação sobre trânsito, avançar na legislação civil, ou retroceder. E aí você vai criando uma espécie de teste por estados para ver onde aquelas políticas públicas, aquelas legislações avançam e que surtem efeitos, e aí isso acaba influenciando os demais estados. Lá existe uma união de estados federados, portanto faz sentido termos o Senado da República. No nosso país, sentido algum. Sentido algum. No entanto, nós temos o Senado da República, e o povo só pode tirar um senador a cada 8 anos. 8 anos. E hoje adentrou ao Senado da República, essa excrescência nacional, um senhor que zombou do Poder Judiciário, zombou da Justiça Eleitoral, usa o STF como quintal, zomba do STF, por que não dizer o mesmo? Linguajar de Fernandinho Beiramar, ameaçou com morte um receptor de propina, ele voltou. Aécio Neves. E eu fico pensando aqui no ravô desse rapaz, que chamou de canalhas aqueles que deram o golpe de 64, aquele que foi fiel a Getúlio Vargas ao longo da caminhada do Getúlio, da luta para industrializar o nosso país, aquele que ajudou inclusive no processo de ascensão da redemocratização do Brasil. Tranquedo Neves tem um espaço de respeito na sociedade brasileira. Agora o seu neto voltou ao Senado. E começou um processo no Brasil curioso de revisão, de todos aqueles que fazem parte do poder, revisão processual. Ministros que diziam que precisávamos limpar o país, passar o Brasil a limpo, hoje já mudam de opinião. E nós mudamos tudo para, na verdade, não mudar nada em matéria de combate à corrupção no país. Hoje a sociedade brasileira acordou assim. Indignação geral nas redes sociais, nas conversas nas escolas, nas igrejas e por aí vai. E a pergunta que se coloca, senhor presidente, é até quando a sociedade brasileira vai aguentar esse estado de coisas? Estado de coisas que, se de um lado você tem uma despreocupação completa do poder político com o que acontece no Brasil real, o Michel Temer goza de apenas 7% de apoio do nosso povo, e, no entanto, tem 90% de apoio dos congressistas. Quem apoia Michel Temer? Os patos aqui da Fiesp
e mais os deputados que recebem emendas parlamentares. Tirando isso, apoio zero da sociedade brasileira. A Folha fez uma pesquisa, a reforma trabalhista é rechaçada pelo povo, a reforma da Previdência é rechaçada pelo povo, o contingenciamento de recursos sociais por 20 anos foi rechaçado pelo povo, e, no entanto, eles seguem implementando essas medidas, que, em vez de tirar o Brasil da crise, aprofundam. Os noticiários do dia de hoje, a manchete são as seguintes, nos jornais sérios: 61 milhões de brasileiros não conseguem pagar suas dívidas, estão com o famoso nome sujo. Nome sujo. E aqui, no estado mais rico da federação, que deveria ser aí o farol a orientar o Brasil sobre qual modelo de desenvolvimento nós deveríamos seguir nos próximos anos, num mundo difícil, um mundo que ainda tem guerras, nações que estão lutando com protecionismo, países em que, de um lado, nós universalizamos o consumo e a cultura. Hoje, um jovem que nasce na Índia assiste o mesmo filme que um jovem que nasce aqui na periferia de São Paulo, tem as mesmas aspirações em matéria de compra de produtos, de vestimenta, e até de corte de cabelo, e muitas vezes até a mesma forma de se gesticular. A cultura se universalizou, no entanto, as condições de produção no mundo são completamente diferentes. Sobretudo o acesso ao dinheiro. O acesso ao dinheiro. Taxa de juros na Europa inteira, menos de 1%. Taxa de juros no Japão, negativa. Taxa de juros nos Estados Unidos, 0%. Taxa de juros no Brasil, mais de 10%. Então, as condições produtivas são diferentes. E cada país defende o seu. Está aí a pressão do governo americano, que foi pego no Wikileaks, senador do nosso estado, José Serra, foi pego no Wikileaks, se comprometendo com a Shell de entregar a Petrobras para 6 irmãs do petróleo. E desmontarem, primeiro projeto aprovado pelo Temer, foi acabar com os 30% que a Petrobras tinha obrigatoriedade de cuidar e de explorar dos nossos recursos petrolíferos. Primeiro projeto do Temer. E o senador de São Paulo era o grande entusiasta da proposta para abrir os postos de petróleo no Brasil, para a Shell, para a ExxonMobil e por aí vai. Portanto, as ações ainda estão em disputa. Essa ideia de que acabou o nacionalismo, isso é conversa. Eu sou um parlamentar que me enrolo na bandeira do Brasil. E acho que todos deveriam ser nacionalistas. Porque essa conversinha de que não tem mais nacionalismo, isso daí não existe. Isso aí é a conversa do inglês, do norte-americano, do francês, que já são potência. Eu vi o general Vilas Boas falar no Senado semana passada, durante 4 horas de testemunho. 4 horas, comandante das nossas Forças Armadas. E disse textualmente, não tem caminho para um país grande como o nosso, a não ser uma potência, ser uma nação. Não tem outro caminho.